Olá pessoal, tudo bem? Mais um Voando Alto chegando para vocês e hoje com um tema incrível que eu tenho certeza que você ou já fez ou pensa em fazer. Fique aqui comigo, hein? Antes de apresentar a minha convidada e falar do tema, eu quero agradecer os nossos parceiros do programa, a nossa Shopee, a Veritas Saudável de Verdade, Brilha Design e também a CF Cultura. E a partir de agora, nós temos esse encontro. Convido o pessoal aí de casa para sentar no sofá conosco. Chame os amigos nas redes sociais para a gente compartilhar o tema que é harmonização facial com a nossa linda doutora Luísa Caser. Bem-vinda. Obrigada. Tudo bem? Tudo bem. Seja muito bem-vinda ao programa. Quando o Davi me falou de você, olhei as redes sociais e falei, traz ela logo para cá para a gente compartilhar esse tema tão incrível. E eu estou super feliz que você veio, conseguiu agendar, né, no seu dia a dia esse tempinho para a gente bater esse papo, porque a harmonização facial é um tema que hoje está muito em alta. Tá, e só vai crescer cada vez mais. Mas me conta um pouquinho, Luísa, como é que a harmonização facial chegou na sua vida? Você é farmacêutica, fez a faculdade aqui em Floripa? Fiz a faculdade na UFSC, na Federal, né? Saí da Federal, gostava muito de manipulação. Então trabalhei por alguns anos em farmácia de manipulação. Gostava de montar minhas fórmulas já, gostava dos ativos. Sim. Depois me aventurei no comércio de farmácia, né? Tive a minha própria farmácia. Que legal. Uhum. Mas eu sabia que não era aquilo ainda. Tá. Então eu fui buscando, fiz cursos em Goiânia de administração de empresa, de farmácia, fui indo, até que um dia eu me deparei com a estética. Sim. Né? Uhum. E daí eu fui estudar, então fui fazer pós-graduação em estética. E eu lembro, Carol, que o dia que eu fiz o meu primeiro preenchimento labial, que eu olhei, era uma amiga minha do curso, claro, né? Que eu olhei assim, aquela boca tinha ficado tão linda que eu falei, eu nasci pra fazer isso. É isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Olha. E daí, em questão de 6 meses, assim, eu vendi a farmácia, eu larguei tudo, montei um consultório, comecei a atender e não parei nunca mais, assim. Faz quanto tempo isso? Faz 5 anos. Nossa, faz bastante tempo até, né? E eu atendo todos os dias desde então, assim, ó. E a harmonização facial tá muito em alta, né? Se fala muito em harmonização facial e também depois eu quero puxar um pouquinho para desarmonização facial, que tem muita gente também tentando desfazer, né? O excesso e tal. E nos bastidores, é claro que eu já fui perguntar várias coisas para ela e a doutora estava falando sobre harmonização facial, não é algo recente. Quando isso começou? Então, na verdade, os conceitos de beleza, eles começaram há muito tempo atrás, 1500 antes de Cristo. Meu Deus. No Antigo Egito, todo mundo já deve ter ouvido falar da deusa Nefertiti. Sim. E da Cleópatra, né? Sim, quem nunca, né? São referências de beleza. Sim. Então, elas têm os traços até hoje, um rosto muito marcado, um perfil, as fotos delas de perfil, elas eram consideradas bonitas. Que até, deixa eu até te interromper, mas até alguns anos atrás, nós não achávamos elas bonitas, porque não era ainda ter um padrão de beleza. Tô falando de 15, 20 anos atrás, né? E agora já se consideram muito mais bonitas, já consegue se entender que elas, claro, elas eram jovens, né? Então elas traziam ali juventude, elas tinham um rosto contornado. Mas isso vem daquela época, porque quando os deuses, né, ou as pessoas os mais ricos, assim, do Egito, quando eles morriam, que eles eram embalsamados, eles eram embelezados. Olha só. Então eles utilizavam inclusive cera de abelha para encher a face, tá? Para que esses deuses fossem então para toda a vida, ficassem belas para toda a vida. Pro resto da vida, pro além, né? Fossem bonitos para sempre, fosse eternizada essa beleza deles. Sim. Então aí começou os primeiros conceitos de beleza que a gente tem hoje já no nosso inconsciente coletivo. Sim, justamente. Tem aquela pessoa que a gente às vezes olha e fala assim, caramba, ela não tem nada demais, mas ela é tão linda. E a gente não sabe descrever. Exato. Né? Isso, hoje, depois de muito estudo, nós temos daí também as medidas áureas.
Certo. Então é todo um estudo que foi feito justamente para entender isso. Sim. Por que essa pessoa, numa grande maioria de pessoas, ela é considerada bonita e essa outra não, né? Então foi através disso que a gente foi chegando na harmonização facial hoje. Certo. A gente busca também um pouquinho aí do conceito da maquiagem, dessas marcações que as blogueiras fazem. Sim, assim, né? os contornos. Os contornos e tudo mais. Então, se a gente fosse definir a harmonização facial, o que é uma harmonização facial hoje? Eu acho que é um conjunto de procedimentos, né? Certo. Eu falo que na harmonização facial a gente tem 3 grandes pilares. Toxina botulínica, os preenchedores e os bioestimuladores de colágeno. Então é um conjunto de tudo isso que visa harmonizar o rosto, trazer leveza, jovialidade, um ar mais descansado. Sim. Tem alguma restrição para fazer uma toxina botulínica, por exemplo? Mulheres grávidas, tá? De forma geral, na harmonização facial a gente não faz. Ok. A harmonização facial, a estética em si, ela trata de pacientes e pessoas saudáveis. Eu sempre falo isso. Sim. Tá? Quem tem, por exemplo, doença autoimune, certo. A toxina botulínica, ela tende a durar um pouquinho menos ou não fazer tanto efeito. Tá? E quem tem alergia à toxina botulínica, é bem raro, mas algumas pessoas podem desenvolver. Certo. Que não é o tal do efeito vacina. Tá? Que também já é outra coisa. Mas são essas intercorrências que me vêm, que me vêm agora. E tem tempo, e tem a idade certa para fazer, tá na hora de fazer o Botox. Porque eu vejo que tem gente muito jovem fazendo Botox hoje. É prevenção? O que é? Por que fazer tão jovem? Então, eu digo que não tem idade certa, tem necessidade. Certo. Então, quando a gente vai fazer um Botox, que ele é preventivo, qual que é o primeiro sinal? É um começo de uma ruga estática, aquela ruga que quando a gente não tá fazendo expressão, sabe? Sim. Então, ali um Botox, ele vai trazer benefícios. Certo. Tá? Além disso, ele pode trazer um arqueamento de uma sobrancelha, ele pode abrir um olhar, tá? Então, ele vai trazer alguns outros benefícios. Por isso que não tem idade mínima, né? Acima de 18 anos. Sim, porque eu com 18 anos não se falava em toxina botulínica. Se tivesse, eu não tinha feito, né? Então eu falo, caramba, hoje em dia as meninas de 18, elas já estão prevendo, né? Já estão fazendo a prevenção. Eu não acho que a grande maioria das meninas de 18 já tenham rugas estáticas, tá? Mas por trazer, assim, uma abertura de olhar, um arqueamento de sobrancelha muito bonito, com certeza elas estão fazendo o procedimento procurando por isso, pela estética, né? Pela beleza. E o preenchimento facial? Qual é a diferença? Tem gente em casa, a gente está falando aqui para todo o Brasil, né? E tem gente em casa que nunca fez nada e tem curiosidade, mas às vezes tem até vergonha de ir a um consultório, porque, eu não sei se eu tô fazendo a coisa correta. Chega pra mim muito no consultório assim, eu não gosto de botox na boca. Muito comum. Tá. Então, assim, na verdade, o que a gente faz na boca é preenchimento, com ácido hialurônico, né? Existe até um pontinho de botox na boca, mas assim, ninguém sabe, ninguém conhece, o efeito é bem pequenininho. Sim, tá. Então, na boca, o pessoal confunde muito. Certo. Botox com preenchimento. O preenchimento ou ácido hialurônico, ele vai sempre volumizar, definir, moldar, enquanto que o botox, ele é principalmente feito no terço superior da face. Então, botox é testa e olhos, em todo o resto a gente pode fazer o preenchimento. Pode fazer os dois ao mesmo tempo? A gente está fazendo várias perguntas. Adoro. Pode. Tá. Principalmente porque o botox ele vai no músculo e o preenchimento ele vai um pouquinho acima do músculo. Então, eu digo que eles estão em andares diferentes. Então, a gente pode fazer junto. Todos são feitos com anestesia? Não. Dói, gente? Dói? É a pergunta que não quer calar, né? Dói um pouquinho, né? Que nem a gente vai tirar sangue. Dói uma picadinha. Dorzinha da beleza. Isso, então tem vários métodos anestésicos. Tem o gelo, tem pomadinha anestésica, tem o próprio anestésico injetável. Ok. Né? Mas assim, para eu aplicar o anestésico injetável, eu tenho que fazer um furinho na pele. Sim, né? de alguma forma vai ter alguma uma dorzinha picadinha. vai ter.
E os bioestimuladores? Eu sou fã, tá? É? Porque eles fazem tratamento a longo prazo, Tá. tá? Então é tipo uma poupança de colágeno que a gente vai fazer. Certo. Tá? Eu brinco que às vezes no primeiro momento a gente pode nem sentir ao toque do dedo, assim, né? Mas ele tá ali agindo e daí vai dando 3 meses, 6 meses e a pele vai ficando melhor. Então é uma coisa gradativa. Para quem tem medo de fazer alguma coisa, não quer mudar muito, sim, muito rápido, sim. o bioestimulador de colágeno ele é uma boa alternativa. Sim, e aí, então quer dizer, ele vai estimular o colágeno e aí em conjunto eu posso ter uma dieta mais saudável, vai ajudar também. Com certeza, né? Eu sempre passo para meus pacientes todo um home care, então vitaminas que vão participar dessa produção de colágeno, né? Falo alimentação com bastante líquidos, rica em proteína, é muito importante, porque às vezes quando a gente já tem uma idade um pouco mais avançada, a nossa tendência é ter uma alimentação mais pobre em proteína, porque a gente perde muita proteína, os nossos do próprio músculo, tudo, né? Sim. Nossa produção já não é a mesma. Então, com certeza tem aí várias dicas além que vão ajudar nos resultados. Gente, tá demais, né? Eu tô com tanta pergunta para ela ainda, mas nós vamos fazer uma pausa. Eu vou sobrevoar a região aqui de Florianópolis com a doutora Luísa Cazé para saber quais são os benefícios da harmonização na nossa vida. E a gente volta já. Pousamos novamente aqui em Floripa, no consultório da doutora Luísa Cazé, que está falando sobre harmonização facial. Gente, ela é linda e assim, ó, quando a gente fala de harmonização, o olhinho dela brilha, porque ela ama o que ela faz. E é tão bom isso, não é? Vem com a gente para esse programa, chamem o pessoal em casa, quem tá chegando por aí, coloca no sofá, porque hoje o programa tá imperdível. Vamos voltar a falar então dos benefícios. Quais são os benefícios de uma harmonização facial na vida dessa pessoa? Carol, eu digo que assim, primeiro a autoestima, né? Sim. Então a gente se torna mais confiante, mais seguro, a gente consegue se posicionar melhor num grupo. Com certeza. No mercado de trabalho também, a gente tem uma outra posição a partir do momento em que a gente gosta daquilo que a gente vê no espelho, que a gente tá feliz, né? Sim. E eu acho que a harmonização ela pode trazer isso, assim. Então, ela ainda é muito criticada. Certo. Porque acho que a gente vê muitos casos por aí de harmonizações que não deram errado, que se tiver as que dão certo, ninguém fica sabendo. Sim, porque é tão imperceptível que a gente não sabe o que a pessoa fez. Então a gente só fala das que deram errado. Sim. Deram errado no sentido de exagerar, pesar a mão? Isso, exatamente, né? Tá. Então a gente acaba tendo um pouco de preconceito com a harmonização facial. Mas ela pode tratar rugas, cicatrizes, assimetrias, né? Às vezes tá um rosto cansado, que já não representa mais aquele teu momento de vida. Sim. Quer passar mais leveza, tu tá mais feliz, né? E o teu rosto, tua face, tua expressão já não tá mais passando aquilo. Sim. Então a harmonização ela tem esse poder incrível de poder ir transformando almas. Sim. Muito mais que rostos, assim. Com certeza, porque a gente se olha no espelho e se gostar é o primeiro ponto, né? Acordar todos os dias, se olhar no espelho e falar: nossa, eu tô bem, eu tô me sentindo bem, eu tô linda. E não pesar tanto também na questão da maquiagem até, né? Porque muitas mulheres ficam muito escravas da maquiagem, não saem de casa sem maquiagem. Ou passam filtro no Instagram. O filtro do Instagram, né? Também é uma coisa que as pessoas incomodam, né? Assim, poxa, só usa filtro, aí vê ao vivo, aí
dá aquela decepção, né? Eu, por exemplo, se tu for ver nas minhas redes sociais, eu não uso mais filtro. Sim. Nenhum. Aí precisa, né, gente? Ela é linda. Mas às vezes até me acho mais bonita. Tem um dia que a gente não tá tão bonita, Sim, né? sim. Então, mas assim, procuro não usar filtro, não sou muito a favor, porque traz também uma coisa que é muito irreal às vezes, Sim, né? justamente. Mas quando a gente tá bem com a gente, é isso. A nossa maquiagem é mais leve, a roupa já não importa mais tanto. Sim, com certeza. Né? E aí a gente tava falando aqui sobre os pesos, né? A Sheila Carvalho é uma das pessoas que tá desfazendo a harmonização facial. É bom a gente falar de uma pessoa pública para que as pessoas vejam em casa também. Será que ela exagerou? Pesou na mão? O que que houve ali? Então, né, eu digo que é uma linha muito tênue, né, porque Sim. tem uma responsabilidade profissional muito grande também, tá? Sim. Então, eu às vezes brigo um pouco com as minhas pacientes que elas querem fazer, por exemplo, preenchimento labial antes do tempo. Certo. Antes de realmente haver a necessidade. E daí Sim. aquela boca ela vai ficar um pouco mais exagerada. Não vai ficar tão natural. Então, primeiro que a gente perde a referência de como a gente era. Certo. Então, o paciente, ele esquece que ele não tinha boca, que ele não tinha um contorno tão definido. E como os procedimentos, eles são reabsorvíveis, eles vão saindo com o tempo, né? Aquilo ali vai diminuindo, vai perdendo aquele resultado imediato. O paciente quer mais. Gente. Ele gosta, ele quer mais. E não daí quer perder, né? cabe ao profissional saber o tempo, a quantidade, se vale a pena fazer ou não. Por isso é importante, que a gente estava conversando antes, a avaliação. A avaliação, né? Exatamente. Então, assim, de tempos em tempos eu vou refazendo as avaliações com as minhas pacientes. Certo. Não é só na primeira vez. Não é só na primeira vez. Pra gente fazer um planejamento aí de um ano, tá? O que a gente vai fazer esse ano? Ótimo. Então nós vamos focar nisso daqui, tratar isso daqui. Esse aqui agora não precisa, já está estruturado. Porque um bioestimulador de colágeno, ele vai estimular o colágeno por quase 2 anos. Olha só, gente. Então a hora que a gente faz um protocolo de estímulo de colágeno, de rejuvenescimento, só vai precisar fazer uma manutenção dentro de um ano e meio, 2 anos. Então a gente pode focar numa outra coisa. Tem pessoas que comentam comigo assim: eu fiz botox, não durou. Existe isso? É mito ou verdade? Não, é verdade, tá? O botox, ele tem. O que acontece? Os primeiros 15 dias a musculatura ela fica super paradinha. Tá. E com o tempo ela vai voltando a fazer a ruguinha. Geralmente, em 90 dias, ele tá assim, ó, na metade da movimentação da musculatura. Tá? Eu fui estudar isso porque os pacientes no começo reclamavam muito. Sim. Então, o que eu faço? Eu faço mais um retorno de 90 dias. Perfeito. E daí o Botox fica os 6 meses perfeito. E assim tu vai controlando essa força do teu músculo pra que nem um braço quebrado, enfaixado. Ele vai ficar mais fraquinho. Então a gente vai tirando a força dessa musculatura para que esse Botox possa durar mais tempo. Perfeito, gente. Aí, ó, a questão é você entender a necessidade de ir lá novamente, né? Mas eu fiz uma vez, não deu certo. Não, presta atenção na avaliação, na profissional. É importante também escolher o profissional que você confie, né? Pra fidelizar esse trabalho também. Né? Eu não sei. Toda a fisiologia e toda a ação desse medicamento no corpo. Então eu acabo criando esses protocolos justamente para que a gente tenha mais resultado e resultados melhores, né? Um custo-benefício, então que vocês possam ver também um resultado a longo prazo. E aí nasceu o Protocolo Paris. O queridinho dela. Conta um pouquinho pra gente do Protocolo Paris. O Protocolo Paris eu comecei a estudar ele. Eu queria, de novo, dar uma... O Botox eu fiz, depois eu queria dar uma forma de, assim, bioestimulador de colágeno. Eu fazia 1, 2, 3, os pacientes não estavam vendo muito resultado. Tá. E então eu queria trazer resultado logo na primeira sessão. Sim. E daí eu comecei a estudar o que eu podia fazer. Eu tinha 2 principais fornecedores, né, com diluições e técnicas diferentes. Então eu peguei um pouquinho dessa daqui, um pouquinho dessa daqui. E daí assim, eu tô tomando banho, me vem uma diluição diferente, me vem um vetor de aplicação. Sim. E daí eu fui para um congresso em Paris, de dermatologia. Por isso, Protocolo Paris. Isso.
E eu assisti uma palestra em que um profissional renomado mundialmente, ele estava fazendo alguma coisa parecida com o meu. Olha só. E eu vi, nossa, isso realmente faz sentido. sentido. Exato. Então, daí eu vim pra cá, sentei, estudei, montei o protocolo, testei, né? Fui aplicando em vários pacientes e realmente fui tendo esse retorno. Que é hoje um protocolo de rejuvenescimento facial. Olha. Tá? Que ele dá resultados prolongados e gradativos. Quero. Ai, preciso. Vamos fazer. Muito bom, muito legal, porque aí, gente, voltando para Paris, né, minha queridinha, eu amo. É apaixonante, né? É, muito apaixonante. E a gente percebe muito, pelo menos as temporadas que eu passei por lá, até então, eu olho muito, porque a gente está em Paris, é o lugar da beleza, né, onde se fala muito da beleza. E a francesa, por si só, ela tá ali, cara limpa, talvez um delineador e um rímel, e olhe lá, um batom, né? E lá se fala muito sobre essa beleza interna, que é externada através do dia a dia, do lifestyle, mas elas também fazem toques sutis de harmonização. Só que não é uma harmonização, ao meu ver, me corrija se eu estiver errada, que é perceptível. Né? Elas fazem, mas elas não querem que as pessoas percebam. Isso. Assim, não só as francesas, os europeus, de modo geral, sim, né? E eu vejo isso nos congressos, eles usam uma quantidade muito menor de produto do que nós. Os antes e depois deles são muito mais sutil sim, do que os nossos. Sim. Né? Então o brasileiro ele fica até sendo referência, porque nós somos mais ousados, né? Sim. Mas tem muito disso, essa sutileza, essa delicadeza que eles trazem, né? Que é a elegância deles. São perfis diferentes, né? São pessoas diferentes, mas a gente vê o quanto elas nos inspiram, as europeias todas, as pessoas, né? Homens também fazem harmonização, a gente não pode descartar, mas a gente vê o quanto isso é diferente, mas o quanto isso funciona no dia a dia, né? Na questão da beleza, da autoestima, do empoderamento. No dia a dia, a gente vê que o desempenho profissional pessoal é outro. Com certeza, né? Sim. Com certeza. Eu já tratei pacientes que tinham assimetrias faciais de cirurgias. Olha. Pacientes que diziam pra mim, Lu, eu tenho um rosto muito infantil e eu não quero mais passar isso, eu quero poder me posicionar pro meu chefe melhor. Sim. Né? Então a gente causa transformações grandes. E eu acho que as pessoas ainda não conseguiram ver todo esse potencial que a harmonização facial tem. Verdade. Ai, obrigada. Obrigada, eu adorei, gente. Eu falo que todo programa Voando Alto, eu aprendo. Muito, né? Porque eu sou uma curiosa dos temas, então eu fico perguntando, porque eu também estou aprendendo como você em casa. Então seja sempre muito bem-vinda. Tá? Obrigada. Quando tiver novidades. Também quero fazer um convite especial para ti lá no meu consultório. Vai ser muito bem-vinda. Vamos tomar um café, vamos conversar mais um pouco. Vamos sim, porque eu quero essa beleza, gente. Eu quero essa beleza dessa mulher. Então, sempre que tiver protocolos novos, novidades, manda pra gente, vem aqui compartilhar, tá? Porque tudo que é bom, a gente quer voar alto com você. Muito obrigada, adorei. Vamos voar alto aí, né? Sim. Gente, esse é o programa Voando Alto. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhem a grade da Rede Unique TV. Nós estamos no ar de segunda a sexta, às 2 horas da tarde e às 20 horas. Lembrando que todas as quartas-feiras é o dia do nosso programa inédito. E com certeza depois vocês verão esse programa nas nossas reprises ao longo da nossa temporada. Um beijo e a gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau.